A paz do Senhor Jesus. Vamos nos lembrar que nós estamos no meio da primeira viagem missionária. Paulo, como nós podemos observar, ele esteve lá em Antioquia, da Pisídia, e agora ele prossegue a sua viagem missionária, acompanhado apenas de Barnabé. O texto vai nos dizer que depois Paulo vai para Icônio e também, como era seu costume, foi à sinagoga judaica e mais uma vez teve uma dificuldade lá na maneira de lidar com os judeus por causa dos gentios. Houve lá uma divisão a respeito dessa situação. Houve uma conspiração contra Paulo para apedrejar tanto a ele quanto a Barnabé. E eles então fugiram para as cidades próximas dali, na região da Licaônia, e foram pregar em Listra e Derbe. Em Listra, acontece algo interessante. Um homem paralítico, desde o seu nascimento, a Bíblia nos diz lá no verso 9, que Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. Então, ele é curado de maneira especial. Quando isso acontece, aquele pessoal, veja que é interessante, que agora esses gentios da região são gentios totalmente, vamos assim dizer, bárbaros, sem conhecimento de nada, e pagãos. São pagãos mesmo. E quando eles veem o que acontece, eles acham que tanto Paulo e Barnabé são deuses. Eles chamam Barnabé de Zeus, ou seja, Júpiter, né? E Paulo de Hermes, ou Mercúrio. Aí o sacerdote do templo de Zeus, né, trouxe lá bois e coroas. Queriam oferecer sacrifícios. E Paulo e Barnabé ficaram apavorados com isso. E correram para o meio da multidão e disseram: olha, nós somos humanos como vocês. Estamos anunciando a mensagem do Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar. Então ele anuncia o evangelho para eles, mas aqueles judeus contra Paulo e Barnabé, que estava em Antioquia e Icônio, foram lá e começaram a incitar a multidão contra Paulo. E veja só, eles que estavam sendo considerados divindades, agora foram apedrejados e arrastados para fora da cidade, numa situação terrível. E no dia seguinte, diante dessas circunstâncias, eles foram pregar o evangelho em Derbe. E depois que isto aconteceu, eles voltam passando por Listra e Icônio, Antioquia, fortalecendo os discípulos e voltam para a igreja-mãe que havia enviado os dois. E chegam de volta a Antioquia da Síria. Paulo e Barnabé vão cuidando das igrejas, designando presbíteros, líderes em cada uma delas. E agora estão de volta. Agora você pode imaginar que esta viagem trouxe uma verdadeira revolução na igreja primitiva. Por quê? Pela primeira vez, gentios que não eram tementes a Deus, estavam longe de ser prosélitos, se convertem ali na região da Ásia Menor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração.